A história que vou contar é muito sombria e assustadora. Eu me chamo Robson e trabalhei como enfermeiro em um hospital do governo. Eu cobria o turno da noite alguns dias da semana, e meu colega e eu éramos responsáveis por todo o terceiro piso. Tudo começou em uma noite tranquila, com poucos pacientes no hospital. De repente ouvi um grito arrepiante vindo de um dos quartos no fundo do corredor. Corri imediatamente para verificar os 2 únicos quartos ocupados naquela noite. Ao entrar, vi que os pacientes estavam dormindo e não haviam gritado. Verifiquei os outros quartos para ter certeza de que não havia ninguém lá, pois eu tinha certeza do que ouvi, mas todos estavam vazios. Fui para o outro lado do piso verificar se os outros pacientes estavam bem, pois meu colega pediu que eu cobrisse enquanto ele fazia uma ligação rápida. Eu estava no quarto de um paciente administrando seus medicamentos para que ele pudesse dormir, quando ouvi novamente o grito ao longe, vindo do fundo do outro corredor. Era algo arrepiante, parecia um lamento de um animal ferido. Não sei como descrever quão horrível foi aquilo. O paciente também ouviu e apenas me olhou. Saí imediatamente para verificar novamente. Caminhei pelo corredor e ouvi novamente, mas desta vez tinha certeza de que vinha do quarto 23. Aproximei-me da porta. Hesitei por um momento antes de abri-la, pois sentia medo. Abri lentamente, acendi a luz e o quarto estava completamente vazio. Apaguei a luz e fechei a porta, mas quando estava prestes a me afastar, ouvi alguém chorando na mesma sala. Era o choro de uma criança pequena. Não quis abrir a porta novamente, mas o choro e os gemidos continuaram. Era muito aterrorizante. Finalmente meu colega voltou e contei tudo o que aconteceu. Pedi que ele me acompanhasse para verificar novamente, pois durante todo o tempo que ele não estava lá, alguém chorava naquele quarto. Ambos fomos verificar e, conforme nos aproximávamos, podíamos ouvir claramente o choro de uma criança. Ele me fez sinal para ficar em silêncio enquanto abria a porta lentamente, mas ao abri-la completamente, o choro parou. Ligou as luzes e o quarto estava vazio. Ficamos muito impressionados e nos retiramos de lá, tentando encontrar alguma explicação, mas não havia nada. Meu colega teve que voltar ao seu trabalho na área dele e eu fiquei lá atendendo os outros pacientes. O tempo passou e enquanto estava com um dos pacientes, um jovem que estava internado há alguns dias, ele me perguntou sobre o menino do quarto 23, pois ele ouvia o choro com muita frequência durante as noites. Ele queria saber por que seus pais não vinham visitá-lo ou o que estava acontecendo. Eu não sabia o que responder, pois era a primeira vez que eu ouvia esse choro. Disse a ele que não havia nenhum paciente naquele quarto. A verdade é que não tínhamos crianças internadas naquele piso naquela noite. Ele me olhou surpreso e ficou alguns segundos sem responder. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que todas as noites uma criança pequena se aproximava do quarto dele. A porta não era aberta completamente, mas o suficiente para saber que era uma criança que apenas observava pelo pequeno vão. Ele sempre perguntava o nome do menino e por que ele estava em seu quarto, mas o menino nunca respondia. Ele apenas desaparecia. E o jovem podia ver pela janela do quarto como o menino entrava no quarto número 23. Por isso ele pensou que havia uma criança internada lá. Quando ele terminou de me contar tudo isso, olhou para mim com olhos de incerteza e medo. Eu realmente estava com muito medo, mas não queria deixá-lo nervoso e afetar sua saúde. Então disse a ele que talvez eu tivesse me confundido e que talvez houvesse uma criança internada em outra ala daquele piso. Mas ele não ficou muito convencido. Fui diretamente procurar meu colega de piso para contar tudo o que o jovem me havia dito. Ele ficou muito surpreso e não sabia o que me dizer. Ele não acreditava em fantasmas, mas também não sabia o que fazer. Ambos éramos novos no hospital e não sabíamos a história daquele quarto. No dia seguinte fui trabalhar e descobri que haviam admitido uma paciente, uma mulher de cerca de 40 anos, que ficaria na minha área. Mas quando o médico me disse em qual quarto a colocaram, eu não soube o que dizer. Ela estava no quarto 23. Não disse nada naquele momento,
Mas quando o médico estava saindo e me dando instruções sobre os medicamentos e cuidados que eu deveria dar à mulher, não consegui evitar perguntar por que tinham colocado ela lá, já que havia muitos quartos desocupados. O médico me olhou com uma expressão duvidosa e perguntou se havia algum problema. Eu disse que não, que era apenas uma pergunta, pois não queria contar nada sobre o que eu sabia. Estava com muita vergonha. A noite chegou e, por volta das 11 horas, todos os pacientes estavam dormindo e havia um silêncio impressionante no piso. Mas, de repente, ouvi um grito. Desta vez não era o mesmo que eu tinha ouvido antes, mas vinha do fundo do corredor, do quarto 23. Corri para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, encontrei a mulher que tinha acabado de ser admitida caída no chão. Corri para ajudá-la e ela me disse, muito agitada, que eu acendesse a luz, pois estava com muito medo. Com muito cuidado, acendi as luzes do quarto e ajudei a mulher a se levantar. Ela estava tremendo e muito assustada. Perguntei o que havia acontecido e ela me contou que estava prestes a dormir quando sentiu uma mão pequena tocando o seu braço, seguida por um grunhido incompreensível. Ela se assustou tanto que pulou da cama e acabou caindo. Fiquei sem saber como responder a isso. Apenas disse a ela para se acalmar, que tudo ficaria bem e que eu estaria ali com ela até que conseguisse dormir. Ela agradeceu, pedindo que não a deixasse sozinha, pois estava com muito medo. Graças às medicações, ela conseguiu dormir rapidamente. Apaguei a luz e fui verificar os outros pacientes, mas não se passaram nem 3 minutos desde que saí do quarto dela, quando ouvi um grito horrível. O mesmo grito do menino que eu havia ouvido nas noites anteriores, vindo do mesmo quarto, o número 23. Corri, pois sabia que a mulher ainda estava lá. Ao entrar, acendi a luz novamente e a encontrei desmaiada no chão. Chamei imediatamente o médico que estava de plantão naquele momento e tentamos reanimá-la várias vezes, mas infelizmente não tivemos sucesso. A mulher havia falecido. O médico me perguntou se havia acontecido algo incomum, pois não conseguia entender como ela havia sofrido um infarto tão repentino. Expliquei tudo o que tinha acontecido desde a noite anterior, escondendo apenas as partes mais macabras da história, mas contando sobre os estranhos acontecimentos que vinham ocorrendo no quarto 23. Ele me disse para me acalmar e que, quando eu terminasse meu turno, nos encontraríamos na cafeteria para conversar. Quando meu turno acabou, fui até a cafeteria como o médico havia pedido. Ele me pediu para sentar e começou a me contar o que acreditava ter acontecido. Ele trabalhava no hospital há muitos anos e era um médico experiente. Disse que quando começou a trabalhar lá, o hospital pertencia a um senador poderoso que estava envolvido em atividades ilegais, incluindo a comercialização ilegal de órgãos humanos. Ele me alertou para não espalhar essa história, pois ainda poderia haver perigos envolvidos. Na época em que o hospital era controlado pelo ex-senador, aconteceu um caso muito trágico. Uma noite trouxeram um menino gravemente ferido após ser atropelado. Ele foi levado para a terapia intensiva e depois transferido para o quarto 23. Seus pais se despediram dele na hora em que as visitas foram encerradas e foram para casa. No entanto, na manhã seguinte, quando voltaram para vê-lo, as enfermeiras informaram que o menino não estava mais no quarto. Procuraram por ele em todo o hospital, mas não havia sinal dele. A polícia foi chamada e começaram a investigar, mas tudo estava envolvido em mistério. A única coisa estranha era que as câmeras de segurança do hospital não estavam funcionando naquela noite. Quando finalmente chegaram ao porão do hospital, descobriram uma cena horrível. Mas o médico preferiu não entrar em detalhes sobre o que encontraram. O caso foi encoberto e o hospital fechado por alguns anos, mas depois foi reaberto com novos proprietários. No entanto, muitas pessoas que ficaram no quarto 23 relataram experiências paranormais durante sua estadia, e algumas até afirmaram ter visto e conversado com o espírito do menino. Ele parecia continuar vagando pelos corredores, assombrando a todos que ousavam entrar naquele quarto. A mulher que havia acabado de falecer, sido apenas mais uma vítima dessa terrível história, ela sentiu a presença do menino
e isso assustou tanto que resultou em um infarto. O médico me disse que desde então eles evitam colocar pacientes naquele quarto e o mantêm trancado, pois é um lugar assombrado por passado, sombrio. Com todas essas informações, meu medo e tristeza aumentaram. Eu finalmente compreendi quem era o menino e por que ele gritava durante as noites. Depois de um tempo, fui transferida para outro hospital, mas mantive contato com meu ex-colega de trabalho, que continuava me atualizando sobre o que acontecia naquele lugar assustador. Ele se acostumou com as ocorrências, mas eles não colocavam mais pacientes no quarto. 23, que permanecia trancado, escondendo um passado trágico e aterrorizante. Meu nome é Laura e sou enfermeira no Hospital Santa Clara, um lugar antigo e sombrio. Trabalhar lá à noite sempre me pareceu um desafio, mas nunca imaginei o que estava por vir. Naquela noite cheguei para meu turno às 19 horas. O hospital estava mais silencioso do que o normal, e a sensação de estar sendo observada era forte. Troquei de roupa e comecei minha ronda pelos corredores escuros e estreitos. Meu coração batia acelerado, mas eu tentava manter a calma. No final do corredor havia o quarto 208, famoso entre os funcionários. Diziam que era assombrado, mas eu nunca levei essas histórias a sério. Ao entrar no quarto, senti um frio intenso, como se algo invisível tivesse tomado conta do lugar. O paciente, um homem idoso chamado João, estava deitado na cama, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam fechados, mas ele murmurava algo inaudível. Aproximei-me para verificar os sinais vitais e senti um calafrio. Havia algo estranho no ar. De repente, as luzes começaram a piscar. O monitor cardíaco do Sr. João disparou e o som dos alarmes encheu o quarto. Olhei para o paciente e vi que seus olhos estavam abertos, fixos em algo no teto. A expressão em seu rosto era de puro terror. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ouvi um sussurro. Era um som baixo e assustador, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além de nós dois. O pânico começou a tomar conta de mim. Lembrei-me das histórias que meus colegas contavam sobre o quarto 208. Diziam que anos atrás, uma enfermeira chamada Isabel havia morrido ali. A história era trágica. Sua própria irmã, consumida pela inveja, fez um pacto amoroso para roubar o marido de Isabel. O pacto exigia um sacrifício, e Isabel foi a vítima. Sua morte foi lenta e dolorosa, cheia de agonia e desespero. Desde então, seu espírito nunca deixou o hospital. Os sussurros ficaram mais altos, e senti uma presença ao meu lado. O ar ficou pesado, e parecia difícil respirar. O Sr. João começou a gritar e seu corpo se contorcia na cama. Tentei acalmá-lo, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar os equipamentos. A porta do quarto se fechou com um estrondo e eu fiquei paralisada de medo. As luzes continuavam a piscar e os sussurros se transformaram em gritos. A sensação de desespero era esmagadora e eu sabia que precisava sair dali. Corri para a porta e tentei abri-la, mas estava trancada. O quarto parecia estar vivo e eu estava presa dentro dele. Lembrei-me de Ana, minha colega, que estava na ala ao lado. Precisava de ajuda, mas não sabia como chamar por socorro. Foi então que vi, pelo canto do olho, uma sombra se movendo pelo quarto. Era uma figura sinistra. Claramente não era humana. A sombra se aproximou lentamente e eu senti uma onda de frio passar por mim. O medo me dominou completamente e eu não conseguia pensar em nada além de sair dali. Finalmente consegui abrir a porta e corri para o corredor. O hospital estava mergulhado em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Encontrei Ana e contei a ela o que tinha visto. Ela ficou pálida e disse que outras enfermeiras também tinham visto a mesma sombra no quarto 208. Depois de alguns meses, minha curiosidade sobre a assombração do quarto 208 só aumentava. Durante um dos meus plantões noturnos, decidi perguntar aos meus colegas sobre a história de Isabel. Estávamos na sala de descanso, tomando um café para espantar o sono. Vocês podem me contar mais sobre Isabel e o quarto 208? Perguntei, tentando não parecer assustada. Meus colegas trocaram olhares e então Ana, sempre a mais corajosa, começou a falar. Isabel era uma enfermeira muito querida, mas sua irmã, Carla, sempre teve inveja dela. Carla fez um pacto para roubar o marido de Isabel. O pacto exigia um sacrifício humano e Isabel foi a vítima. Ela fez uma pausa, olhando para mim para ver se eu estava acompanhando. Isabel morreu de uma maneira horrível.
Depois disso, Carla e o ex-marido de Isabel ficaram juntos, mas não por muito tempo. Alguns meses depois, eles morreram em um acidente de carro. O carro deles bateu em uma árvore na estrada, sem nenhuma explicação. Dizem que foi o espírito de Isabel que os vingou. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Eu podia sentir o peso da história, e um arrepio percorreu minha espinha. Saber que Isabel ainda estava ali, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, me fez questionar tudo. Meu nome é Felipe e trabalho como enfermeiro no Hospital São Miguel. Nossa ala pediátrica é um lugar onde a esperança e a alegria geralmente superam a tristeza. Mas há uma exceção, o quarto 13. Todos evitavam aquele quarto e histórias sombrias circulavam entre os funcionários sobre o que acontecia lá. Uma noite durante meu plantão, o hospital estava especialmente calmo. As luzes fluorescentes lançavam um brilho frio pelos corredores. Eu estava organizando os medicamentos quando ouvi um som distante, como uma risada de criança. A curiosidade me levou a seguir o som até o quarto 13, um lugar que sempre me causava arrepios. A porta estava entreaberta e uma luz fraca escapava do interior. Entrei com cautela e meus olhos levaram um momento para se ajustar à penumbra. No canto do quarto, vi uma menina sentada na cama. Ela tinha longos cabelos negros e usava um vestido branco desgastado. Parecia estar brincando com um urso de pelúcia, mas o ambiente ao seu redor estava gelado. "Oi!" eu disse, tentando não assustá-la. "O que você está fazendo aqui, sozinha?" Ela levantou os olhos para me olhar. Havia algo de estranho em seu olhar, uma tristeza profunda, misturada com um brilho de travessura. "Estou esperando minha mãe", ela respondeu com uma voz suave e melancólica. "Qual é o seu nome?" perguntei, aproximando-me devagar. "Clara", ela respondeu, apertando o urso contra o peito. Olhei ao redor do quarto e vi que os monitores estavam desligados e os móveis cobertos de poeira. Não havia nenhum registro de uma paciente chamada Clara. Perguntei para ela se ela havia se perdido e falei que iria buscar ajuda. Quando me virei para sair, senti uma mão fria segurar meu braço. "Não vá", ela pediu. "Eles não gostam que eu saia daqui." Um arrepio percorreu minha espinha. E perguntei: "Quem não gosta?" "Os outros", ela disse, apontando para o canto escuro do quarto. Olhei para o canto, mas não vi nada. Apenas a escuridão espessa que parecia ter vida própria. Tentei manter a calma. Falei que iria com ela encontrar a sua mãe ou algum parente por ali, afinal, quem deixa uma criança abandonada em um hospital? Ela balançou a cabeça. "Ela não vem me buscar. Está presa também." Antes que eu pudesse responder, as luzes começaram a piscar e um vento frio atravessou o quarto, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Ouvi sussurros baixos e indistintos, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. De repente, a porta se fechou com um estrondo. Fiquei preso no quarto com Clara. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. O pânico começou a tomar conta de mim. "Clara, o que está acontecendo?" Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. "Eles estão bravos. Não querem que você me leve." Os sussurros se tornaram mais altos, quase ensurdecedores. Senti uma presença ao meu redor, como se várias sombras estivessem se aproximando. Clara começou a chorar, e o quarto parecia se fechar sobre nós. Lembrei-me de uma história que uma colega havia contado sobre uma menina que morreu no hospital anos atrás. Diziam que seu espírito ainda vagava pelos corredores, esperando por sua mãe. A história parecia absurda na época, mas agora, no quarto 13, tudo fazia sentido. Eu falei para ela que iria ajudá-la, não importa o que precisasse passar. Precisei ser confiante para ajudar ela. Ela olhou para mim com esperança nos olhos. "Você promete?" Falei que sim, que ela poderia confiar em mim. As luzes pararam de piscar e o quarto ficou em silêncio. A porta se abriu lentamente e a sensação de opressão diminuiu. Peguei a mão de Clara e a guiei para fora do quarto. Enquanto caminhávamos pelos corredores, senti a presença das sombras
nos observando, mas elas não nos impediram. Quando chegamos à entrada do hospital, Clara parou. Eu não posso ir mais longe, ela disse, soltando minha mão. Perguntei o porquê. Fique sem entender. Minha mãe está aqui, ela disse, apontando para um canto escuro da recepção. Olhei para o local indicado e vi uma figura indistinta. Uma mulher com um rosto pálido e olhos tristes. Ela acenou para Clara, e a menina correu até ela. As duas se abraçaram, e um brilho suave envolveu-as antes de desaparecerem na escuridão. Fiquei parado ali, em choque. As sombras desapareceram, e o hospital voltou ao normal. Desde aquela noite, o quarto 13 nunca mais foi assombrado. A história de Clara se espalhou entre os funcionários, e todos entenderam que seu espírito finalmente encontrou paz. Trabalhar no Hospital São Miguel nunca mais foi o mesmo para mim. Cada turno noturno era um lembrete de que o mundo dos vivos e dos mortos estava mais próximo do que eu imaginava. Meu nome é Helena e sou enfermeira. Vou contar uma história que ainda me arrepia só de lembrar. Tudo começou no Hospital Madre Salvação, um lugar que outrora era conhecido por suas instalações modernas e atendimento de qualidade. No entanto, tudo mudou depois de um incidente envolvendo o dono do hospital, o Dr. Ricardo. Era uma manhã ensolarada quando uma mulher entrou pelas portas do hospital. Ela vestia roupas coloridas e tinha um olhar profundo, quase hipnotizante. Era uma cigana que se aproximou do Dr. Ricardo pedindo ajuda. Ela precisava de atendimento para o filho doente, mas não tinha dinheiro para pagar. Dr. Ricardo, conhecido por sua frieza e ambição, a rejeitou de forma brusca. Este hospital não é uma instituição de caridade, disse ele, virando as costas para a mulher. A cigana, com um olhar de tristeza e raiva, pronunciou algumas palavras em uma língua estranha e saiu do hospital. Naquela mesma semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Equipamentos médicos começaram a falhar sem explicação, e os pacientes começaram a relatar visões de figuras sombrias nos corredores. Os médicos e enfermeiros, assustados, começaram a receber ofertas de trabalho em outros hospitais e foram aceitando essas propostas rapidamente. A reputação do Hospital Santa Maria começou a despencar. Uma noite estava de plantão no turno da madrugada quando ouvi um choro fraco vindo do corredor. Fui investigar e, ao virar a esquina, vi uma criança sentada no chão, chorando. Quando me aproximei, ela desapareceu. O som do choro, no entanto, continuou, ecoando pelos corredores vazios. Contei a um colega, o enfermeiro Marcos, sobre o que havia visto. Ele me olhou com uma expressão séria. Você não ouviu sobre a maldição? Ele perguntou. Depois que Dr. Ricardo rejeitou a cigana, o hospital nunca mais foi o mesmo. Dizem que ela lançou uma maldição e agora o lugar está cheio de espíritos inquietos. Os meses seguintes foram um pesadelo. Os pacientes começaram a evitar o hospital e muitos funcionários pediram demissão. Dr. Ricardo estava cada vez mais paranoico, falando sobre sombras e vozes que o perseguiam. O hospital faliu rapidamente, incapaz de sustentar suas operações. Uma noite, Dr. Ricardo foi encontrado morto em seu escritório. Havia se enforcado, deixando uma carta confusa, onde falava sobre ser perseguido por sombras e vozes. Com sua morte, o hospital fechou definitivamente. Mesmo com o hospital abandonado, os relatos de atividades paranormais continuaram. Várias pessoas afirmaram ter visto o espírito do Dr. Ricardo vagando pelos corredores escuros. Seu espírito parecia furioso, e à noite era comum ouvir xingamentos e palavras amaldiçoando uma mulher, a cigana que ele rejeitou. A história do Hospital Madre Salvação se tornou uma lenda urbana, mas para aqueles que trabalharam lá, como eu, era mais do que real. Os corredores ainda guardam os ecos de um passado sombrio, e os espíritos dos que sofreram ali ainda não encontraram paz. Meu nome é Marcos e sou enfermeiro. Vou contar uma história que muitos preferem esquecer. Trabalho no Hospital do Povo, um hospital humilde no interior de Minas Gerais. Apesar de ser pequeno e simples, o hospital carrega um passado sombrio que poucos conhecem. Tudo começou há alguns anos, antes de eu começar a trabalhar aqui. Havia uma enfermeira chamada Marta. Ela era conhecida por ser fria e distante, especialmente com as mães que davam à luz no hospital. Ninguém sabia exatamente por quê, mas Marta parecia ter um ódio profundo por bebês que nasciam com problemas especiais, como síndrome de Down ou deformações.
Marta fazia de tudo para tornar a experiência dessas mães um pesadelo. Além de tratar as mães com crueldade, ela as submetia a torturas psicológicas e às vezes até físicas. Ela insultava as mães, dizendo que seus bebês eram monstros, e as deixava em sofrimento por horas sem assistência. Pior ainda, havia rumores de que ela matava os bebês que nasciam com esses problemas. Acreditava-se que ela administrava overdoses de medicamentos, fazendo com que as mortes parecessem naturais. O hospital tentou abafar os casos, mas os rumores se espalharam. Marta foi encontrada morta em seu próprio consultório, vítima de uma overdose de remédios. Muitos acreditam que ela cometeu suicídio, incapaz de lidar com a culpa de suas ações. Desde então, seu espírito inquieto assombra o hospital. Na minha primeira semana de trabalho, comecei a ouvir histórias sobre Marta. Os funcionários mais antigos falavam em sussurros sobre avistamentos de seu espírito, especialmente na ala de maternidade. Não levei a sério até a noite em que tudo mudou. Era uma noite tranquila, e eu estava de plantão na ala de maternidade. Estava verificando os prontuários quando ouvi um choro fraco vindo de um dos quartos vazios. Fui investigar e, ao entrar no quarto, senti um frio intenso. O choro cessou, mas senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma figura indistinta no canto do quarto. Era uma mulher vestida com um uniforme de enfermeira antigo. Seus olhos eram vazios e cheios de ódio. "Você não deveria estar aqui", ela sussurrou antes de desaparecer. Corri para a sala de enfermagem, meu coração disparado. Contei à minha colega, Clara, o que havia visto. Ela me olhou com uma expressão grave. "Você viu Marta", disse ela. "Ela ainda assombra este lugar, punindo qualquer um que tente cuidar dos bebês da forma que ela não pôde." Os dias seguintes foram perturbadores. As luzes piscavam constantemente e portas se abriam e fechavam sozinhas. Ouvi sussurros e choros de bebês em lugares onde não deveria haver ninguém. Decidi investigar mais sobre a história de Marta, na esperança de entender e talvez conseguir fazer alguma coisa. Falei com a enfermeira Ana, que trabalhava no hospital há mais de 20 anos. Ela confirmou os rumores e me contou que Marta era uma pessoa amarga e cheia de rancor, e que sempre reza antes de entrar no hospital para trabalhar. Depois de semanas sendo atormentado pelo espírito ruim dessa mulher, decidi pedir demissão e voltar para a cidade grande. Até hoje tenho pesadelos com aquela mulher. Imagina o sofrimento que ela fez para essas mães e crianças. Que Deus conforme suas famílias.